de Atlante. Deste modo, manteriam o título de império, mesmo sendo uma república. Agora, com a morte do imperador, a situação tornar-se-ia tensa. Os senadores imperiais não desejavam que o sobrinho do imperador subisse ao poder e sabiam que uma pequena parcela do exército lhe era fiel. Deviam, portanto, tomar uma medida drástica, eliminando de forma subreptícia. Não poderia mandar esbirros matá-lo porque corriam o risco de serem presos e desmascarados. Precisavam usar de um ardil para eliminá-lo e, mais do que isso, se falhassem, os senadores deveriam parecer inocentes. Um deles, conhecedor e participante como investidor do grande esquema das drogas, teve a ideia de usar o cartel contra o sobrinho do imperador e seus sequazes. Era necessário eliminar mais de 8 pessoas importantes. Nirdar foi chamado pelo senador, seu sócio secreto, e urdiram um plano macabro. Deveriam procurar matar o sobrinho e seus principais amigos e ajudantes, numa única noite, de uma só vez. Deveria parecer como um acidente ou algo parecido. Por mais que o público não acreditasse, bastaria não ter ninguém para suceder o imperador e todos ficariam calmos, aceitando o novo status quo, sem nenhuma resistência. Afinal das contas, todos sabiam que o rei reinava, mas não governava. Nirdar chamou Rokburatra e explicou-lhe em detalhes o que desejava dele. Disse-lhe que, se fosse aprisionado vivo, deveria incriminar parentes do herdeiro e nunca Nirdar. Rokburatra, por outro lado, seria remunerado de forma tão régia que jamais iria se preocupar com dinheiro pelo resto de sua vida. Rokburatra não podia articular um extenso assassinato sozinho. Ele precisaria de ajudantes. Ele tinha 2 amigos de vício. A miridina passará a ser consumida de forma permanente em doses diárias cada vez maiores, que poderiam ajudá-lo. Ele os reuniu, explicando o que deveriam fazer e, mais uma vez, recorreu ao Iquerê para saber dos hábitos do herdeiro. 2 dias depois, entre beijos e abraços, o Iquerê contava-lhe que o sobrinho era um acostumado frequentador de um dos mais ricos bordéis da cidade. Normalmente costumava fechar o lupanar só para si e sua entourage, exigindo os serviços mais libidinosos e as mulheres mais especiais, e pagando os mais exorbitantes preços. Rokburatra entendeu que deveria executar seu plano naquele local. 2 dias depois da morte do imperador, após a cerimônia de sua cremação, o herdeiro, que seria declarado o novo monarca, resolveu comemorar a sua iminente ascensão ao trono com mais um bacanal. Mandou reservar o bordel e solicitou as mais belas mulheres, os melhores vinhos e os mais refinados acepipes. Sua segurança, agora reforçada, vistoriou o local cedo, de manhã, e colocou-se a postos. Ninguém poderia entrar ou sair, sem permissão especial. Moiladek fora requisitada, pois eram raras as púrpuras em Urukkia, quanto mais uma de beleza tão impressionante como ela. Rokburatra sabia de tudo isso e articulou com frieza o seu sórdido plano. Moiladek entrou no bordel às 7 horas da noite levando consigo sua maleta com uma muda de roupa. Ela deveria fazer uma apresentação especial, dançando uma das mais provocativas danças de seu folclore natal. Na sua bolsa, sem que soubesse, havia um pequeno explosivo, inserido no fundo falso da maleta. Às 9 horas da noite, a comitiva de amigos do herdeiro chegou escoltando-o para sua noitada de farras e libações. Perto de meia-noite, quando a festa já ia chegando a seu clímax e Moiladek já havia entretido todos com sua beleza, uma explosão aconteceu nos camarins. Neste instante, os guardas correram para ver do que se tratava. Eles abandonaram seus estratégicos postos e embrenharam-se no meio da fumaça e dos gritos de medo das mulheres. Neste momento, Rokburatra e seus 2 comparsas saíram da escuridão de frente da casa, e, em poucos segundos, estavam adentrando o grande salão atirando em tudo que se mexia. As mulheres, os serventes e os convidados tombaram sob uma saraivada de balas.
Os guardas, em número de 6, voltaram de dentro dos camarins assim que ouviram os primeiros tiros, mas assim que entraram no salão, também foram metralhados por Roquiburatra e os seus 2 sicários. Em menos de 30 segundos, tanto os guardas, como também os demais participantes da orgia estavam mortos ou feridos com gravidade. Roquiburatra procurou com cuidado o herdeiro e, vendo caído, resolveu dar-lhe mais 2 tiros a queima-roupa para se assegurar de que estava realmente morto. O assassino deu ordens para que todos fossem fuzilados. Moiade, que estava entre os feridos, e Roquiburatra aproximou-se dela, sendo reconhecido pela bela prostituta que levantou os braços, pedindo por ajuda. Ela estava deitada com uma bala no peito e tudo indicava que morreria. Roquiburatra, com frieza, disse-lhe: "Adeus, minha bela." Mirou em sua cabeça e disparou. Moiade caiu para trás, morta, e Roquiburatra já estava indo para outra vítima para terminar com ela. Em 1 minuto todos estavam mortos. Roquiburatra deu ordens: "Incendeiem a casa." Um dos homens saiu correndo, voltando em seguida com um bujão, onde derramou líquido por todos os lados. Roquiburatra apressou ainda mais e saíram rapidamente, enquanto o gigante jogava uma pequena bomba e corria para procurar abrigo. A granada explodiu e o fogo tomou conta da casa. Toda a operação durara 3 minutos. O herdeiro fora assassinado. No outro dia, os jornais noticiaram que o herdeiro havia perecido num acidente envolvendo um lamentável incêndio enquanto estava numa reunião com seu futuro ministério, discutindo os magnos assuntos de Estado. O incêndio fora tão terrível que não deixara nenhum corpo reconhecível. Houve mais uma cremação do que restou do corpo do sobrinho e nada mais se falou do assunto. Roquiburatra, por sua vez, embolsava uma fortuna considerável, mesmo após ter pago os seus 2 amigos. Uikere amava Roquiburatra como se fosse uma mulher. Ele, nos seus devaneios, imaginava que um dia o gigante moraria com ele, possibilitando que ele fizesse as vezes de esposa. Uikere, em sua mente, achava-se uma mulher que havia sido aprisionada num corpo de um homem. Ele sabia das atividades assassinas de Roquiburatra, mas pouco se importava. A morte de Moiade o assustou um pouco. Será que Roquiburatra não tivera um pouco de gentileza com ela? Será que ele era um homicida sem sentimentos? Isso abalou a confiança de Uikere em Roquiburatra. Se ele era capaz de matar sua amante sem remorso e sem piedade, então ele também poderia matá-lo do mesmo modo. Roquiburatra adorava o ato de matar. Dava preferência por um assassinato onde pudesse esganar sua vítima. Nem sempre era possível, mas, se dependesse de sua exclusiva vontade, mataria as pessoas com suas mãos nuas. Ele sentia um prazer enorme, mas o principal é que, neste instante, enquanto ele estava matando alguém, seu imenso ódio se canalizava contra sua vítima. Roquiburatra começou a sentir este tipo de sentimento a partir da guerra. Devia estar latente em sua mente quando o clamor das batalhas despertou nele esse sentimento irracional. Ele sentia ódio indiscriminadamente contra tudo e todos. Bastava ser contrariado ou que algo não saísse em conformidade com seus planos e lá estava aquele sentimento avassalador que o queimava como uma brasa viva. Naturalmente, Roquiburatra sabia disfarçar esse ódio e o fazia sob a capa de um sorriso deslumbrante. Porém, no seu interior, os piores pensamentos passavam por sua mente. Ele imaginava o seu desafeto nas condições mais tenebrosas. Uma hora a pessoa seria trucidada a golpes de marreta, na outra seria machadada e assim por diante, com requintes de ferocidade e imaginação. O novo primeiro cônsul chamava-se Tracamã. Um homem de espírito caliginoso, corrupto e ganancioso. Tinha os negócios mais escusos possíveis, mas não gostava do tráfico. Achava que a droga era prejudicial, especialmente aos seus negócios. Não queria mancomunar-se às drogas, mas também não queria combatê-las. Preferia ficar neutro. Com o decorrer dos anos,
O homicida tornou-se cada vez mais poderoso, conhecendo toda a intrincada rede de tráfico e suas ligações com banqueiros, financistas e políticos. Com a morte de Nirdav, ele matou o segundo em comando e assumiu o cartel. Em pouco tempo, ele eliminou os rivais através de assassinatos bem planejados e tornou-se o indisputado chefe da droga em quase todo o planeta. Um dia, numa festa, ele vislumbrou radiantemente Bela Mirjairin, a filha mais nova de um senador. Nesse instante, sua vida tomou um rumo imprevisível. Mirjairin era a terceira filha do senador Magzouk Solem, um homem de riqueza inimaginável e de poder assustador. O senador tinha 4 filhos varões e 3 filhas, sendo a mais nova Mirjairin. Essa moça de olhar doce, de maneiras fidelgais e de voz maviosa era, na realidade, um ser de uma mesquinhez infinita, um egoísmo feroz e uma vontade de aço. Em sua casa, poucos lhe resistiam quando resolvia algo. Sua mãe evitava a todo custo, preferindo jogá-la nos braços de uma infeliz amazeca que, apaixonadamente, fazia-lhe todas as vontades. Roquiburatra sentiu-se atraído fisicamente pela jovem e escutou sua conversa insócia sobre moda, grupos de música popular e pessoas famosas. Em sua opinião, a moça era viva, ardente no expressar de um corpo escultural. Roquiburatra amava as mulheres pelo seu corpo, mas as achava vaniloquentes. Aturava-as por falta de opção. No final da festa, tendo ficado quase todo o tempo com Mirjairin, ele a convidou para sair num outro dia, tendo recebido uma afirmativa como resposta. Teve, no entanto, o cuidado de conversar com Magzouk Solem para ter a quiescência paterna, evitando assim maiores problemas futuros. Durante os meses que se seguiram, Roquiburatra saiu com a bela Mirjairin em todos os lugares que estavam em voga. Muitos jovens o conheciam e o admiravam como herói de guerra, aceitando muito bem, esquecendo que era um contumaz assassino. Muitos nem acreditavam nas histórias escabrosas que contavam dele, algumas tão exageradas que corroboravam ainda mais para o descrédito de que Roquiburatra era um perigoso psicopata. Ele parecia tão natural, simpático e simples que cativava as pessoas com rara facilidade. O casamento com Mirjairin aconteceu um ano depois que começaram a sair juntos. Foi um daqueles acontecimentos festivos que foi noticiado por toda a imprensa e o mundo todo. A quantidade de convidados de toda a Atlante foi enorme, com gastos astronômicos e o serviço impecável. A moça quis casar no Zigurate de Tepuat, no último andar, onde só eram realizadas cerimônias oficiais e majestosas. Roquiburatra não teve dificuldades em vencer a resistência inicial do arquierofante que acabou, pessoalmente, oficiando o casamento. A viagem de núpcias foi também motivo de alarde e comentários. Foi necessário fretar um viman exclusivamente para a comitiva dos noivos, cozinheiros especiais. Roquiburatra não comia nada que não fosse experimentado por um provador oficial, e um séquito de guardas, amigos e associados. Foi uma viagem de 6 meses de onde Roquiburatra seguia seus negócios através dos videofones. A noiva divertiu-se a valer, tendo levado suas principais amigas com ela. Sexualmente os dois se davam às mil maravilhas, passando agradáveis momentos em companhia íntima um do outro. No entanto, à medida que o tempo passava, não havia nenhum tipo de conversação que ambos pudessem manter por mais de 5 minutos. Mirjairin matraqueava sobre seus assuntos de maior interesse que eram, na opinião de Roquiburatra, de uma futilidade irritante. Por seu lado, Roquiburatra não falava de seus negócios com a mulher e nem com ninguém. Ele havia dividido tão bem seus assuntos que ninguém conhecia toda a extensão de seu império. Mirjairin começou a se enfadar do seu marido, e ele dela, pela sua vaniloquência. Roquiburatra era um homem do mundo, gostava de festas, de grandes pompas e, principalmente, de reconhecimento social. Queria que as pessoas o olhassem com intensa admiração e que o bajulassem.
Houve uma festa no grande palácio do falecido imperador e, pela primeira vez, Roquiburatra fora convidado pelo famoso Trafiamã, o azul que derrubara e matara o poderoso clã de Mandrikan, pai de Varuna, o futuro coordenador do expurgo de Capela. Tenoa era a mais bela das mulheres presentes. Se Mirjairin tinha uma beleza juvenil, Tenoa tinha a beleza das mulheres plenas. Ela era casada com um senador bem mais velho do que ela, num daqueles arranjos entre famílias ricas que unem as pessoas com o intuito de juntarem poder. Tenoa morria de tédio com seu marido, mas já lhe dera 2 filhos que eram a luz dos seus olhos. No entanto, naquela festa, Tenoa conheceu Roquiburatra e seu coração disparou de emoção. Ela se sentiu atraída fisicamente, mas também pela sua fama de bandido. Tenoa era daquelas damas da sociedade que sentem atração sexual por homens violentos, bandidos e sanguinários. Roquiburatra soube, na mesma hora, que teria Tenoa, mas o que não podia imaginar era a paixão avassaladora da qual seria possuído. Nos dias que se seguiram à festa onde foram apresentados por amigos comuns, eles passaram a se encontrar às escondidas e a gozar de inigualável intimidade. Roquiburatra era um ser carente de amor e Tenoa lhe dava isso e muito mais. Durante meses, ele foi se tornando fechado com Mirjairin, só tendo olhos para bela Tenoa. O tempo passou e Tenoa abandonou o marido e os filhos para morar com o belo Roquiburatra, que também largou mulher e um filho recém-nascido. Foi um escândalo de proporções deliciosas, que toda a sociedade comentou por meses. No entanto, alguns anos depois, Roquiburatra viria a se indispor seriamente com o pai de Mirjairin, já que continuavam sócios e ele decidiu que eliminaria todos. Magsoquib-Solem, que conhecia o ex-genro, ficou apavorado, pois ele sabia que o psicopata tinha a tendência de matar todos de uma mesma família, para nunca ter o perigo de uma vingança feita por algum parente distante e ignoto. Realmente, o homicida já tinha se decidido a executar todos. Mirjairin, amando do pai, foi procurar Roquiburatra a altas horas da noite, tendo sido recebido pelo homem Zarrão completamente drogado. Vim conversar com você sobre a vida de minha família. Sua voz estava levemente enrolada. Roquiburatra dispensou a serviçal. Ele levantou-se da cama e lhe perguntou: está bêbada? Estou, e daí? Tive que beber deste maravilhoso vinho para tomar coragem para falar com você. Ah, é? E como pretende me convencer de não mandar matar todos? Roquiburatra sentiu o cheiro do vinho doce e lhe perguntou: só você bebe? Trouxe a bebida e não me oferece. Mas é claro. Trouxe exatamente para lhe oferecer e quem sabe, conseguir mudar seu estado de espírito. Roquiburatra riu-se. Tomando a ânfora que estava depositada na mesa, encheu outro copazio que estava vazio e levou-o aos lábios. Mirjairin não impediu de se servir fartamente. Suas narinas captaram um estranho odor. De onde será que me lembro desta fragrância? O vinho era doce e Roquiburatra bebeu todo o líquido e, em tom de brincadeira, disse: não há nada que você me diga que me faça mudar de ideia. Já pensei muito sobre o assunto. Matarei todos os seus familiares. Roquiburatra, ao dizer isso, caiu na mais estrepitosa gargalhada. Havia algo de macabro em seu riso. Ele pensava em matar Mirjairin que, séria e taciturna, virou-se e disse-lhe: que assim seja. Você mereceu seu destino. Adeus, Roquiburatra. Que os deuses lhe sejam condescendentes. Roquiburatra deu uma estrepitosa gargalhada enquanto via a ex-mulher saindo pela porta fora. Quando Mirjairin chegou ao corredor, tirou rapidamente uma pequena garrafa escondida na roupa e, sôfrega, bebeu todo o conteúdo. Suas mãos tremiam e suas pernas não lhe obedeciam. Estava apavorada. Tentou apressar o passo. Estava cambaleante. Será que era efeito do veneno? Pensou apavorada, pois ela também bebera para não levantar suspeitas do ex-marido. Precisava sair da casa e esconder-se.
Se Roquiburatra desconfiasse, mandaria matá-la. Suas pernas se endireitaram. Era apenas efeito do estresse. Sentiu-se mais forte e acelerou o passo. Saiu pelo portão, sendo cumprimentada pelo sonolento guarda, e desapareceu na noite. Roquiburatra ria. Essa mulher é uma cretina. Ela achou que iria me embriagar com este delicioso vinho e que eu voltaria atrás, pensou o psicopata. A cabeça rodou um pouco. Estou bebendo demais, pensou. Uma fisgada leve no estômago. Preciso parar de comer essas comidas condimentadas. Uma náusea súbita. O que será que está acontecendo comigo? Uma taquicardia seguida de uma dor crescente no estômago. Falta de ar, os olhos lacrimejam, um bolo duro no ventre, um vômito que lhe escapa pela boca, mas falta de ar. O que será este mal súbito? Aquele cheiro na bebida, de onde me lembro desse odor. Roquiburatra estende a mão e pega na ânfora, traz até suas narinas e cheira novamente. Um turbilhão sob a cabeça e, horrorizado, larga a jarra, que se espatifa no chão. Neste momento, ele reconhece o cheiro de um poderoso veneno que ele mesmo já usara num dos seus muitos assassinatos. Patife. Mirjairin, você é a mais velhaca de todas as mulheres. A filha de uma cadela me envenenou. Suas mãos tremem, e não consegue ver nada direito. Está ficando cego. Seu pulmão tem dificuldade de puxar o ar. Está sufocado. Tenta gritar e de sua boca apenas sai um guincho ridículo. Rola da cadeira com dores no ventre. Guincha novamente, agora procurando ar e querendo gritar por socorro. Mirjairin, filha de uma cadela, 1000 vezes filha de uma cadela, como pôde fazer isso comigo, seu próprio marido? Roquiburatra estrebucha no chão. Está só. Tenoa dorme a sono solto no seu quarto. Os guardas não podem incomodá-lo. Está quase à morte e, através de seus olhos espirituais, consegue ver vultos que se riem dele, urrando para todos. Agora é a hora de você começar a sofrer. Prepare-se, pois o fará por centenas de anos a fio. Sem entender o que falavam, Roquiburatra, totalmente tomado pelo veneno dado por Mirjairin, estertora, sufocando, tendo seus músculos peitorais presos pela ação do veneno, impedindo-o de fazer o fôlego respiratório. Roquiburatra morre da forma hedionda, como vivera, mas agora começava sua longa existência como alambaque. Inicialmente, ele passou algumas dezenas de anos em total alheamento, prisioneiro de poderosos alambaques, sendo usado como obsessor. Sua fisionomia fora transmudada, num processo de licantropia espiritual, e ele nada se parecia com o belo homem que fora. Tornara-se uma besta fera. Os alambaques, sentindo sua imensa necessidade de droga, pois fora um drogado em grau máximo, o levaram a se viciar em fluidos animais e humanos, que lhe davam uma sensação muito parecida com a mirdina. Roquiburatra foi batizado pelo alambaque que o dirigia de Garustetak. Durante anos, Garustetak tornou-se um obsessor perigoso, um viciado em fluidos astrais que ele extraía de grandes animais mortos em abatedouros, de homens feridos em desastres, muitas vezes provocados por ele, e em ambientes deletérios, tais como bordéis e casas onde se traficava miridina. Quando veio o grande degredo, ele fora um dos alambaques recalcitrantes, tendo sido capturado pelas equipes de guardiões de Vatragan, o que viria a ser rebatizado de Gabriel, sendo também conhecido como Deus Indra, entre os arianos e os indianos. Acabou sendo levado para a Terra, onde teve influência decisiva na morte de Osíris e foi um dos responsáveis pela guerra que separou o norte do sul, tornando-se as duas terras. Gabriel foi apagando o aparelho e os presentes voltaram à realidade presente, pois este tipo de projeção fazia com que cada um se sentisse participante da história, percebendo os sentimentos de cada personagem, descendo a níveis de detalhes impressionantes. Como vocês puderam constatar, Garustetak foi um ser que chafurdou na mais profunda demência e ainda luta para sair dela.
Osíris, com os olhos rasos d'água, falou: é verdade. No entanto, diz a lei que aquilo que nós destruímos temos que reconstruir. Se ele agiu para destruir a obra do Kemet unido, ele deve agora se tornar um artífice da reunificação. Sim, é neste ponto que reside sua obra, juntar todos os personagens e levá-los ao grande final, a união do Kemet. Isis, que estivera quieta até então, pronunciou-se: sim, é verdade, mas existe um personagem de fundamental importância que até agora não foi mencionado. Os presentes se voltaram para ela que, bela e radiante, sorria enigmaticamente para eles. O único que parecia saber do que se tratava, e até a incentivava a falar, era Gabriel, como só haverá de ser. E ela, com um ar triunfante, respondeu à indagação mental de todos. Trata-se de Horus. A assistência, composta de espíritos evoluídos que conheciam a história, responderam com uma aquiescência uníssona. Sim, é verdade, falta Horus. A voz majestosa de Gabriel ecoou na assembleia. Não, não falta, pois Horus já renasceu várias vezes e libertou-se completamente de seu complexo de culpa pelo suicídio que cometeram em Atlante. Trata-se agora de um ser forte, de caráter impoluto, que também deseja prosseguir na Terra, retomando a obra de unificação iniciada por Tajupartak. Osíris, então, falou: temos todos os personagens do primeiro ato colocados em posição. Cabe a nós, portanto, articular as medidas e planejarmos com esmero para que o segundo ato desta peça da vida saia contento. Gabriel falou: realmente, planejem algo e submetam seus planos aos maiores da Terra para receberem aprovação e, depois de tal, iniciarem a longa e trabalhosa reunificação do Kemet. Capítulo 1. Kemet, Egito, 3100 a.C. Perto do ano 3100 antes do nascimento de Yeshua ben Yosef, em Beit Lechem, nesse período conturbado da história humana, Zeque, filho do rei de Teni, rei do Alto Kemet, senhor do Sul, veio ao mundo. Tei, a mãe de Zeque, era uma daquelas mulheres que os reis ganhavam de aliados e tornavam-se concubinas num vasto harém. Era muito bonita, pele bem morena, olhos negros imensos e uma tez perfeita para uma mocinha de 15 anos. Fora entregue ao rei para seu divertimento e, durante algumas noites, Casa conheceu intimamente. Depois desse curto período, voltou para sua preferida, uma belíssima negra núbia que nunca lhe dera filhos, só que, em lermos de prazer, superava-as demais. Tei engravidara do rei e ele nem sequer soube. Um dia, pouco antes de Zeque nascer, Casa viu num dos corredores de sua vasta casa, enorme, arrastando um barrigão e perguntou-lhe quando seria o parto. Tei respondeu-lhe, meigamente, que era para qualquer momento. O rei ordenou-lhe: caso seja um menino, mande informar-me imediatamente. A ingênua mocinha perguntou: e se for menina, meu rei? Case respondeu: seco e grosseiro, guarde-a ou afogue, tanto faz para mim. A bela morena baixou a cabeça magoada e humilhada, enquanto o rei saía da sala com seu passo forte e sua enorme empáfia. As dores do parto quase mataram a jovem, o que aumentou ainda mais o amor de Tei por Zeque. No fundo de sua alma, a infeliz sabia que nunca mais o rei viria procurá-la, já que não queira totalmente no agrado dele. Teria que se contentar com as carícias sensuais, os beijos voluptuosos e os dedos lúbricos das outras mulheres do harém. Afora isso, teria o prazer do seu filho, de amá-lo como parte de si própria, de suas dores e esperanças. A criança nasceu ao meio-dia e, naquele momento, deu-se um eclipse total do sol. Tei não se deu conta, pois as dores a faziam concentrar-se na dela e Vance. Quanto às outras duas mulheres que a ajudavam, uma percebeu o fenômeno natural, e a outra, quase mergulhada entre as pernas da parturiente, nada viu a não ser o momento em que a cabeça despontou e a parou gentilmente. Não corte o cordão, e olhando para ver o sexo da criança, completou: dê o menino para mim.
A outra mulher baixou a faca com que pretendia cortar, moto contínuo, o cordão umbilical do recém-nascido. Entregou a criança e afastou-se, pois naquele momento tomara consciência da penumbra que fazia, indo até a janela para ver o que se passava. As duas mulheres estavam à janela, olhando o sol começar a sair por trás da lua. Enquanto isso, Tei colocava a criança no seio, observando-o sugar avidamente os entumecidos mamilos. O cordão ainda estava preso, a criança ainda não chorara, mas já respirava bem. Naquele momento, poucos minutos após o nascimento, a mãe pegou uma faca e pediu que a passasse lentamente no fogo de uma candeia que ardia num dos cantos, lamparina essa que Tei fizera questão de trazer seguindo o rito de sua tribo de que o espírito da criança precisa de luz suave para nascer e que somente a faca quente, quase rubra, deveria cortar o cordão. Esse procedimento, sempre que bem feito, evitava a febre puerperal que dizimara mães e crianças durante milênios. As duas mulheres estranharam o procedimento, assentiram, comentando que aquelas tribos do sul, perto de Sonou, sempre foram diferentes e estranhas. Tei ouviu as predições sobre o eclipse solar que corriam de boca em boca, quase todas trágicas e nefastas. Preferiu esperar um momento mais azado para anunciar o nascimento ao rei. Ela não seria louca de informar ao rei que um varão havia nascido durante um eclipse solar, correndo o risco de ver o monarca mandar matar o infante, já que os profetas haviam vaticinado previsões tenebrosas. Envolvido em trapos, ninguém saberia que aquele recém-nascido era o menino. Contudo, quem daria importância ao filho de uma concubina de segunda posição? 4 anos se passaram. E o filho do rei e de sua primeira esposa, o herdeiro, acidentou-se mortalmente numa brincadeira infantil. O príncipe tinha 8 anos. Fora um acidente. Os meninos brincavam perto do rio, numa ribanceira que cedeu subitamente. O herdeiro caiu, sendo puxado pela correnteza do Iterou. Seu corpinho não fora encontrado e a dor dos pais era imensa. Casi estava inconsolável. Seu único filho morrera. Tinha 8 filhas e nenhuma poderia subir ao trono. Sua primeira mulher já lhe dera 3 meninos, mas somente um vingara, e os demais morreram ainda pequeninos. O Tati alertou para os problemas sucessórios, que precisavam ser resolvidos o mais breve possível. Conheço todos os problemas que podem advir com a morte do herdeiro. Sei que a família de Anis reclama o trono há muito tempo e, se eu não produzir um herdeiro, eles estarão esperando minha morte para assumi-lo. O pior é que poderão matar-me e assumir o reinado antes mesmo que tenham um filho. O Tati tinha uma esposa que frequentava o harém do rei, sabendo que existia um belo menino de 4 anos, filho de uma das concubinas. Comentara com o marido, que lhe dissera que, provavelmente, estava errado e não era um menino e, sim, uma menina. A mulher até gracejara com o marido, perguntando-lhe se ela não sabia reconhecer um menino pelos penduricalhos que trazia, já que era normal as crianças, até mesmo dos reis, andarem nus, devido à forte canícula. Desse modo, o Tati perguntou ao rei: Majestade, será que o senhor não tem um filho no seu harém? Só tenho filhas. O ministro coçou o queixo e disse, cuidadosamente: Interessante. Minha mulher comentou comigo que viu um belo menino de 4 ou 5 anos, correndo e brincando com suas filhas. Sabe quem pode ser? O rei olhou surpreso, pois quase nunca entrava na ala das mulheres. Sabia de quase tudo o que acontecia lá, especialmente o safismo, o qual tolerava e para o qual fazia a vista grossa. Mas o menino, disso não sabia. Virou-se para um dos guardas que estava distante e gritou: Guarda, traga-me Nebikal. O homem sumiu atrás de uma cortina e voltou alguns minutos depois com uma velha que cuidava da ala das mulheres. A pobre anciã já veio curvada, estampando um terror nos olhos, pois nunca tinha sido chamada e, se estava sendo, era porque algo de muito grave podia acontecer. Nebikal, responda-me sem rodeios.
Quem é aquele menino que está na ala das mulheres? A velha abriu uma boca que mostrava que já não tinha mais um dente sequer, disse com uma voz trêmula, sumida, cheia de espanto e temor. É seu filho, meu senhor. O rei não ouviu direito e gritou, como? Fale mais alto, sua estúpida. Nesse momento, com o rei gritando, a velha caiu de joelhos e começou a balbuciar, seu filho. É seu filho Zequem. É Zequem, meu rei. O rei continuava não ouvindo e, para alívio da infeliz velha, o Tati, que estava mais próximo, interveio. A mulher disse-me que se trata de seu filho Zequem. O rei estava boquiaberto e, ao mesmo tempo, furioso. Como é que alguém escondia um fato tão importante dele? Nada mais normal numa casa enorme, com mais de 30 mulheres e concubinas, cheias de crianças dele e dos seus ministros que brincavam juntas, cada uma cuidando de seus interesses, com medo de pisar nos pés do rei que tinha fama de irascível. Tragam-me esse menino. Lembrando-se de que uma criança tem que ter uma mãe, complementou. E tragam-me a mãe da criança. O guarda e a anciã saíram às pressas para a ala das mulheres. O rosto congestionado do rei mostrava que estava à beira de um ataque de nervos, podendo soltar sua ira sobre todos os presentes. Menos de 2 minutos se passaram e entrou no pátio onde estavam o rei e o Tati, um belo menino, vestido com uma tanga de linho branco, acompanhado de Teia velha. O rei olhou atentamente para o menino, que vinha pela mão da velha. Era alto para 4 anos, tinha os ombros largos, uma musculatura toda definida. Seus músculos mostravam as dobras de um pequeno homem. O rosto era vivo e seus olhos, grandes e pretos com cílios enormes, faziam da criança um pequeno deus. Sua pele era marrom clara e seus cabelos eram pretos, encaracolados e não muito sedosos, mostrando uma certa revolução de fios, uma desobediência capilar. O rei olhou e notou que o menino tinha um sorriso encantador. Não parecia ter medo do rei. Todos tinham temor dele, até mesmo seu falecido filho. O Tati tinha medo de sua ira, de seus repentes e de seu humor cambiante. Todavia, aquela criança de expressão risonha e forte, não tinha pavor dele. O rei estendeu a mão para o menino que, libertando-se da empunhadura da velha, aproximou-se dele com um passo forte. Como é seu nome, menino? Meu nome é Zequem, meu senhor. O rei olhou para o Tati como a procurar aquiescência e viu que o ministro aprovava o belo menino. Quem é sua mãe? É a princesa Tei. Quem era essa mulher de seu harém que se intitulava de princesa? Tei, que estava a certa distância, disse, Zequem, meu filho, ajoelhe-se para seu pai, pois ele é seu rei e senhor. O menino já ouvira histórias sobre o pai, o rei, e como era destemperado e poderoso, mas não receava. Olhou inquisitivamente para o pai, como se fosse um adulto, um igual, e disse-lhe, num tom singelo, o senhor é meu pai. O senhor é o rei. O que era o rei para uma criança de 4 anos? Um homem que mandava em tudo e a quem todos obedeciam. Qual era a diferença entre esse homem, que se dizia rei, e ele, a quem todos, por simpatia e amor, obedeciam, fazendo-lhe todos os caprichos? Zequem era o dourado do harém, pois era um raio de luz entre todos. O rei não pôde deixar de sorrir. Lembrando-se de que fora o último a saber, olhou para Tei e perguntou-lhe duramente, por que não me contou que eu tinha um filho? Tei baixou a cabeça em submissão, adiantou-se um pouco e caiu de joelhos. Majestade, fiquei com medo de que mandasse matar meu filho. O rei, muito espantado, perguntou pasmado, por que haveria de matar meu próprio filho? Por causa dos maus presságios. O rei começava a perder a paciência. Que maus presságios? Fale, mulher. Tei falara demais e agora não podia recuar. Desse modo, falou pausadamente, com o coração opresso. Ele nasceu no instante em que o sol foi comido pela lua. Os quemetenses explicavam o eclipse como a lua comendo o sol e, depois, através de preces e rogos,
O satélite natural da Terra devolvia o astro ao firmamento. O rei lembrou-se das inúmeras versões que lhe tinham sido dadas para o fenômeno e uma delas pareceu casar bem com a atual situação. Sua memória o levou para aquele dia. Uma das profecias que mais calou fundo em sua alma foi a de uma jovem, parecendo possessa por um poderoso espírito, que vaticinou coisas terríveis e simultaneamente boas. Um homem, filho da deusa Thor, cujo símbolo é a lua, haverá de esconder o grande Ra, o sol, ou seja, o próprio rei, tornando-se o grande flagelo da Tameri, terra amada, outro nome para Egito, e, a partir dele, Horus, o filho do rei, brilhará com mais intensidade nas duas terras. Na época, o rei não entendera o que a jovem do Etibem revelava em transe, e agora começava a vislumbrar o que aquela profecia poderia significar. Lembrou-se de que Tei era de Sonou, sendo uma adoradora de Hathor. Será Zequim filho da deusa Thor? Será que aquele menino seria predestinado a grandes coisas? Seria maior do que ele? Sentiu uma pontada de ciúme. Depois recompôs-se e chamou o menino para perto dele. O menino chegou-se e o rei o abraçou, sentindo sua carne firme, macia e cheirosa, infantil, e rija de um guerreiro. O menino levantou o rosto e beijou ternamente o pai. O homem, que tinha perdido recentemente seu filho herdeiro, subitamente, recuperava a esperança de continuação de sua estirpe, sucumbiu aos encantos daquele menino tão singelo e, ao mesmo tempo, tão destemido e ativo. A educação formal de um príncipe quemetense é algo complexo. O futuro rei deveria conhecer a administração pública, a escrita complicada que o deus de Jultei deixara para os homens, a história de seu povo e, mais do que tudo, os deuses, pois foram eles que criaram as coisas e deram ao Kemet, as terras negras, tudo de bom que existia. O templo Etibem era o local adequado para que Zequim pudesse aprender tudo, mas ele era pequeno demais para ser apartado da mãe e, por isso, ambos foram enviados para um. Foi-lhe destinado um sacerdote, Aistef, cuja cabeça totalmente raspada espantou-o, para que fosse introduzido nos mistérios do universo. O religioso tinha uma ajudante chamada Nofrete, moça de 12 anos, morena jambo, bela como um raiar do dia, que fora destinada ao templo para servir como pitonisa. Os dias eram enfadonhos para o pequeno Zequim. Tinha que aprender a ler e escrever, assim como também a contar e a contabilizar. Ao chegar aos 9 anos, quando trocou os dentes, aprendeu a lidar com coisas de homens como lutas corporais, técnicas agrícolas, divisões em exeps, as diversas classes sociais, além de etiqueta e aquilo em que mais demonstrou interesse, combates e exércitos. O pai era visto por Zequim nas cerimônias, em On, quando o rei personificava-se de Ra, e, no seu garboso uniforme cerimonial, desfilava para os habitantes de Tani, Oazete, Nubit, Sonou, Abedu e todos os 22 exeps do Alto Kemet. Fora esses eventos anuais, não havia contato entre pai e filho. Quando Zequim atingiu os 12 anos, ele foi apartado de sua mãe, que voltou para o harém de Case. Ele passou parte de sua adolescência com o sacerdote Aistef e a sacerdotisa Nofrete. O menino ficara dos 4 aos 14 anos no templo, estudando tudo o que precisava aprender. Quando completara a idade limite, tornando-se homem, o pai chamou-o de volta para viver no palácio e conhecer um pouco da vida política do Alto Kemet. Durante os 10 anos que vivera com Aistef e Nofrete, aprendera toda a ciência oculta aos olhos plebeus. Sua personalidade era instigante. O príncipe herdeiro era muito organizado. Todas as suas coisas estavam sempre arrumadas. Era esforçado e diligente, procurando fazer seu trabalho sem nenhum reproche dos seus professores. Era capaz de ficar fazendo trabalhos físicos por longas horas, sem apresentar sinais de fadiga e, ao andar, seu passo era mais rápido e mais seguro do que o da maioria. Fisicamente era longilíneo, perto de 1,85 m, ao final do seu crescimento, pele bem morena, de um marrom escuro, luzídio, imberbe.
O seu cabelo, quase sempre mantido longo, ondulado e, à força de ser escovado sempre numa mesma direção, formava uma espécie de capacete. Era de escutar mais do que falar. Podia ficar horas escutando relatos desinteressantes sem perder a concentração. Articulava bem as palavras, era circunspecto, preferindo observar atentamente os demais. Quando contrariado, seu rosto se contraía no esforço de controlar-se, mantendo-se impassível, a não ser por um leve tique no olho que, aparentemente, vibrava sob o efeito da tensão. Tinha um gênio terrível, só que aprender a dissimulá-lo e controlá-lo. O palácio de Kazi demonstrou ser muito mais interessante do que o templo de Atibaben, e o pai, muito mais cheio de vida do que o amorfo Asteve. As mulheres seminuas do palácio eram bem mais vistosas e desejáveis do que a bela, porém insossa, Nofrete, a sempre virgem, que vivia totalmente coberta, mesmo na mais intensa canícula. Então, completou a sua educação no templo. Perguntou-lhe o pai, em cerimônia particular, tentando puxar conversa com a rede o filho. Zequem assentiu. Muito bem. Sabe por que desejei que fosse educado no templo Atibaben e não, aqui? Zequem não tinha pensado muito nisso. Pensava que fosse normal. Fez um sinal com os ombros como quem desconhece a resposta. No templo, você foi protegido das perniciosas influências do poder. Aqui verá como as pessoas tentam ludibriar-me, adular-me e engrandecer-me com palavras, gestos e objetos de grande valia. Tudo isso não passa da corrupção do poder. Zequem já tinha ouvido falar desse assunto por Asteve, que lhe dissera que a corrupção e o poder sempre andam juntos. Agora tem idade para entender e veremos se é capaz de resistir ao jogo do poder. Sabe qual é o jogo? O rapaz de 14 anos ainda era muito verde para entender as intrincadas razões humanas. Meneou negativamente a cabeça. O jogo é muito simples. O objetivo do jogo é dominar. A dominação é uma coisa muito ampla, meu filho. Não é só dominar uma terra, uma pessoa, muitas vezes, dominar as circunstâncias. As pessoas desejam dominar tudo o que possam para que se sintam seguras e felizes. O rapaz entendia esse fato. Fora dominado a maioria de sua vida e não gostava da sensação de ser um joguete na mão dos outros. É um jogo em que todos perdem, mesmo quando acham que ganham. Zequem estava surpreso. Era uma conversa estranha para recebê-lo em casa, depois de 10 anos de vida monástica. Zequem abriu os olhos e assentiu. Dominar é fundamental. Quem não domina não é nada, absolutamente nada. Durante alguns minutos, o pai explicou ao filho adolescente de como os nobres dos Izers eram bastante independentes e de como se subordinavam, apenas aparentemente, ao rei. O monarca era mais uma figura de proeminência na nobreza, mas não detinha o controle de tudo. Zequem escutou com atenção e perguntou ao pai aquilo com que vinha sonhando desde pequeno. Por que o senhor não reúne um exército e, depois, funde novamente o Kemet num único país? O rei olhou para o garoto de 14 anos. Nem homem, nem criança, pensou o rei, tendo tanto para aprender. O monarca respondeu lentamente. Exércitos custam dinheiro e não desejo dominar o norte. Prefiro ficar onde estou, em segurança, pois lá eles vivem em permanente guerra. Aqui, eles não ousam me atacar. Em parte era verdade, mas a verdadeira razão de o norte não atacar o sul era que essa era apenas uma pequena faixa de terra, e a verdadeira riqueza estava no norte, no delta do Ítero. Zequem olhou tristemente o pai. Podia ver atrás da expressão cansada do rei que ele não era um conquistador, apenas um homem banal, que se tornara monarca por força das circunstâncias de um nascimento. O rei não poderia prescindir do apoio dos religiosos, já que era através deles que se mantinha como divino e intocável. Se os sacerdotes fossem contra o rei, fato que nunca havia acontecido até então, ele não duraria muito, pois não conseguiria conter a revolta do povo miserável. Havia, portanto,
Um equilíbrio de forças entre o rei e a religião, que fazia do monarca um refém dos poderes constituídos, os sacerdotes, os escribas e os nobres ezequianos. Zequim olhou o pai e sabia, intuitivamente, que não era hora de insistir. Antes de mais nada, queria conhecer o seu país. Passara tempo demais em On, enclausurado no templo. Precisava visitar todo o Quimete, inclusive o norte. Meu pai, pensei muito no tempo em que fiquei no Tibembem e achei que deveria conhecer minha terra e poder visitar todos os Ezeps, conhecer os senhores feudais e, quem sabe, até fazer uma visita ao norte. Ao norte? É muito perigoso. Desde a morte de Horus, o supliciado, que nenhum rei de Tene vai até lá. Não preciso visitar oficialmente. Posso ir disfarçado de mendigo ou como peregrino aos diversos santuários. Conheço tanto sobre os deuses que poderia facilmente passar por um sacerdote. É uma boa solução. Todavia, meu filho, tem que ter muito cuidado. Se descobrirem quem é, será morto incontinenti. Claro. Se o senhor me permitir, gostaria de visitar primeiro os Ezeps do sul e privar da intimidade dos chefes feudais, descobrindo quem é quem, e o que valem, para depois visitar o norte. O pai consentiu e Zequim foi levado a aposentos distantes da ala das mulheres, do lado oposto à ala do rei. Eram aposentos amplos, simples, com uma cama, uma mesa, 4 cadeiras e dava para um pequeno pátio interno, onde existia uma pequena piscina, suficientemente ampla para que ele pudesse molhar o corpo e dar algumas braçadas. Era um exímio nadador. O pai não desejava perder outro filho para o Iterou, tendo dado ordens para que esmerassem na educação física do príncipe. No final da tarde, entrou no quarto uma serva núbia, alta e negra como um tição, trazendo uma bandeja com uma jarra de leite, figos frescos e outras iguarias. Tinha uma tanga minúscula, suficiente apenas para cobrir as partes pudentes do baixo ventre. Serviu o jovem e disse-lhe: Sunebamun. Fui mandada pela governanta de seu pai para servi-lo. Estou apta para fazer tudo o que desejar. Disse a última frase com um sorriso maroto nos lábios e um jeito sensual. Zequim, que era virgem, ficou sem jeito, preferindo beber o leite e ir até a piscina. A bela negra o seguiu até o local e observou quando entrou na água, tendo antes retirado o saiote que o cobria. Ela não precisou de convite, retirou a sua minúscula tanga e entrou na água. Aproximou-se dele, que estava estático e assustado, abraçou carinhosamente, beijando-o ternamente na boca. Era um belo homem, pensou, uma missão bem mais convidativa do que agradar velhos senhores feudais que vinham conversar com o rei. Naquele dia, Zequim conheceu o amor físico nos braços da escrava núbia, que lhe ensinou alguns dos segredos da milenar arte. O pai lhe arranjou um casamento de conveniência com uma bela mita, chamada Entarev, que lhe deu, alguns meses depois, um primogênito que lhe intitulou de Narmer. Naquele tempo, ele tinha 14 anos e sua esposa, a mesma idade. Quando Narmer nasceu, ele tinha 15 anos. Zequim passou os anos seguintes no palácio do pai, aprendendo e conhecendo todos os detalhes do poder. Foi apresentado aos senhores feudais, privando de sua convivência, descobrindo seus vícios e fraquezas. Aos poucos, ele foi conhecendo os pontos fracos e fortes de todos os Ezeps e, a partir dos 16 anos, o pai permitiu que ele fizesse viagens curtas ao sul, para conhecer as localidades, desde que fosse com pequenas escoltas de soldados, suficientes para protegê-lo contra bandidos e salteadores. Durante 3 anos e meio, até completar 20 anos de idade, Zequim conheceu os 22 Ezeps do sul. Ficava algum tempo em cada um deles, ouvindo e vendo, anotando tudo mentalmente, assim como fazia questão de escutar as longas histórias familiares de cada senhor feudal, rindo quando riam e chorando quando choravam. Tinha grande facilidade de fazer amigos, bastava para tal fazer uma pergunta ou duas sobre a pessoa ou sua família e
Imediatamente, o interlocutor desfiava um rosário sem fim de antepassados ilustres que lutaram na guerra contra fulano e cicrano, tendo feito coisas notáveis, e assim por diante. Zequinha escutava tudo com redobrado interesse, pois toda a informação lhe era valiosa. Zequinha, nesse período de viagem, registrou uma quantidade enorme de falhas, roubos, malversações de dinheiro público e abusos contra a população mais carente. Ele não era Osíris, que se preocupava com o povo pobre, desejando que todos fossem felizes. Via o miserável como massa de manobra para suas ideias que, aos poucos, iam sendo formadas em sua mente, sem que ninguém soubesse. Aos 20 anos, reuniu-se com o pai e o Tati e disse-lhes: tive a oportunidade de visitar todos os ESEPs do nosso reino. Observei que a divisão é fundamental para a existência do país. Tenho dúvidas, porém, quanto a esse sistema de feudos. Creio que a administração dos ESEPs deveria ser feita como era no tempo de Osíris, ou seja, por profissionais e não, por direito de herança. O Tati, um feudatário também, contestou as afirmações do jovem. Veja que esse sistema não impediu que um dos seus administradores, Set, tentasse contra sua vida. Mas em compensação, nesses quase 400 anos de sistema hereditário, nenhum nobre sequer tentou derrubar o rei do trono, tendo havido paz e prosperidade. O rei entrou na conversa e disse: o sistema de hereditariedade deve ser visto pelos dois lados. Imagine se, amanhã, ao se tornar rei, resolvesse substituir todos os nobres do ESEPs, afirmando que o sistema hereditário não é justo, já que não premia o mais eficiente. O mesmo argumento poderia ser usado contra sua real figura. Não irá receber o trono por herança também? Concorda comigo? O jovem príncipe já vinha dando trato à questão por algum tempo. Sabia que o rei deveria ser o repositório e o fiel depositário da justiça que não era feita, especialmente para os homens simples. No entanto, cuidadosamente, Zequinha retrocedeu na discussão com o Tati e o rei, seu pai. Vocês têm razão. O que me preocupa é que há nobres esepianos que são um flagelo para seu povo, e outros que lutam entre si. De que forma poderíamos impedir essas lutas que nos enfraquecem e como impedir que haja abusos contra o povo? O Tati sorriu e disse de modo desprezível: ora, o povo, meu caro príncipe, sempre será motivo secundário. Em nenhum momento a política estará voltada para ajudá-lo ou protegê-lo. Qual a importância que tem? O rei interferiu para abrandar a discussão. Zequinha é jovem e, portanto, idealista. Imagina que, ao assumir o trono, deverá respeito e consideração para com o povo. Filho, ouça o que lhe digo. O que acontece é exatamente o contrário. Você é que deve receber o respeito e a consideração do povo. Será que não é possível um sentimento mútuo? Que sintam amor e, até mesmo, adoração pelo seu soberano e que recebam em troca algo. O rei riu e disse-lhe: você está fortemente iludido quanto ao povo. Quando me visto de rei e me adoram, não o fazem a pessoa do rei, sim, a um símbolo, a uma época de ouro. Pessoalmente, sei que sou motivo de chacota como todo nobre esepiano é, assim como qualquer figura de poder o será pelos seus subalternos. Não tenho ilusões quanto a isso. Não estou à procura de adoração pessoal. Creio que o povo deve receber algo em troca pelo seu trabalho e obediência. O Tati, procurando ser amável, perguntou: meu príncipe, o que poderia ser? Será que eles já não recebem bastante? Mas, Tati, o que é que eles recebem? A terra não lhes pertence mais. Os senhores dos Ezes a tiraram. Trabalham por quantidades ínfimas de comida. Entretanto, roubam descaradamente seus senhores, interveio o rei. Zequinha sentiu que o momento não era de tergiversar. Não ganharia nada em dispondo-se contra o pai e o Tati. É verdade, afirmou rindo. São todos uns ladrões. O Tati, paternalmente, colocou o braço em volta do ombro e disse-lhe: meu jovem,
Vejo que é bem intencionado, mas saiba que esse sistema existe há mais de 300 anos, com absoluto sucesso. Os tempos dourados de Rai, depois, a era de ouro de Osíris não irão mais voltar. O povo simples endeusa Osíris, contudo, nós, os